O Ministério da Justiça anunciou hoje uma intervenção no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Em 2 dias, 55 pessoas morreram em consequência de uma guerra interna numa facção de presos. É o mesmo presídio e quase com o mesmo número de mortes de outro massacre registrado em janeiro de 2017. Na estrada, mulheres desesperadas. A angústia por uma informação. Depois das 15 mortes ocorridas ontem, durante a visita dos familiares no complexo penitenciário Anísio Jobim, mães, esposas e parentes se aglomeraram porque receberam a informação de uma nova matança dentro dos presídios. Dona Elide disse que recebeu a foto do único filho morto na tarde de hoje. Me enviaram uma foto muito parecida com a foto do meu filho. Foto, ele estava o quê? Minha foto estava morto, meu Deus. As celas do complexo penitenciário Anísio Jobim ficam a cerca de 4 quilômetros por este ramal. Aqui na frente está a Guarda Nacional fazendo barreira. Os portões estão abertos, mas as visitas já estavam suspensas por cerca de 30 dias por conta dos assassinatos deste domingo. E hoje, os familiares não conseguiram nem notícias. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, a ação para as mortes já estava planejada. As investigações já começaram. O Ministério Público vai ter acesso às imagens internas do Compage. Ainda não se sabe quem cometeu os assassinatos e nem a razão para o conflito. E o Estado vai pedir reforço do governo federal, uma força-tarefa de intervenção prisional para atuar junto ao governo estadual nos presídios do Amazonas. Nenhum familiar vai poder passar por essa barreira por 30 dias. As visitas foram suspensas. O número de mortos ontem e hoje repete a carnificina registrada há menos de 2 anos e meio nesse mesmo presídio. Em 1º de janeiro de 2017, 112 presos fugiram do maior presídio do Amazonas durante uma rebelião violentíssima. Era um domingo. Com a situação no presídio controlada, os carros do Instituto Médico Legal puderam entrar para a contagem dos mortos na segunda-feira de manhã. Parentes dos presos aguardavam informações, aflitos, na estrada de acesso à unidade prisional. A rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim começou 1 hora depois de uma fuga de 87 presos no Instituto Penal Antônio Trindade, que fica ao lado. Presos do regime fechado fizeram um buraco na parede e invadiram a galeria que abrigava presos rivais. 12 funcionários viraram reféns. Pelo rádio da polícia, um policial militar pedia mais viaturas por causa de tentativas de fugas de detentos. Muito bom aqui, ó. O lado do semi-aberto. A viatura que você pode ter muito perto aí. Aí do outro lado da muralha tentando pular. Os presos tinham facões, espingardas, pistolas e trocaram tiros com os policiais. Estão todo mundo armado, trocando tiro com a Rocan. Tem 3 viaturas aqui, uma da Força Tática e 2 da Rocan. Copiou? Vai pra lá. Vamos pra lá, vamos pra lá. A polícia montou barreiras para evitar a aproximação. Representantes da Secretaria de Segurança e da Ordem dos Advogados do Brasil negociaram o fim do motim. E depois de 16 horas de rebelião, os presos entregaram as armas e libertaram os reféns. 56 presos foram mortos durante a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirma que foi uma guerra entre facções rivais pelo domínio do tráfico de drogas no estado. Foi o pior massacre em presídios brasileiros desde 1992, quando a tropa de choque de São Paulo invadiu a casa de detenção do complexo do Carandiru para conter uma rebelião. Naquela época, 111 presos foram assassinados na ação. E nessa segunda-feira em que o Compage, ou Complexo Anísio Jobim, produziu mais um massacre, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou a intervenção na penitenciária. A gente vai agora a Brasília, ao vivo, conversar com Vinícius Leal. Ele tem detalhes pra gente. Boa noite, Vinícius.
Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. A intervenção foi acertada por telefone entre o ministro Sérgio Moro e o governador do Amazonas, Wilson Lima. O Ministério da Justiça confirmou o acerto e diz que agora aguarda o documento com o pedido pela intervenção. Isso é um trâmite necessário para dar continuidade. O ministro Sérgio Moro está em viagem nesse momento para Lisboa, ele vai dar uma palestra lá. Quem deve assinar a autorização para essa intervenção é o segundo da pasta, o secretário executivo Luiz Pontel. Desde janeiro de 2017, a Força Nacional faz a segurança da área externa do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Essa força-tarefa agora de intervenção penitenciária vai atuar dentro do presídio para controlar distúrbios e resolver outros problemas. O Ministério da Justiça ele não informou a quantidade de agentes que vão atuar nessa intervenção de agora por questão de segurança. São agentes federais de execução penal e também agentes penitenciários estaduais que já são treinados para esse tipo de operação. Ainda hoje, uma equipe precursora desembarca em Manaus para planejar as ações. Depois que esses outros ataques ocorreram aí, essas outras mortes foram registradas em mais 3 unidades prisionais. O Ministério da Justiça já adiantou que alguns presos vão ter que ser transferidos para presídios federais. Depois do massacre de 2017, ao todo 17 chefes de facção foram transferidos para o Presídio Federal em Mato Grosso do Sul. O governo do Amazonas fez algumas transferências dentro do estado, depois também de fugas e ataques, mas os presos continuam controlando o crime de dentro das cadeias. Na prática, os presídios seguem superlotados e controlados aí pela mesma empresa terceirizada, que é investigada pelo Ministério Público por suspeita de contratos superfaturados. O Ministério Público afirma que aumentou o número de promotores nas varas de execuções penais, o que fez com que os processos de assassinatos tramitassem com mais rapidez. E afirma também que reforçou as equipes de investigação. Renata, Bonner. De qualquer forma, então, no meio de toda essa tensão, uma força-tarefa de intervenção vai ser enviada, como disse o Vinícius Leal, para o Compage, o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Obrigada, Vinícius. A gente vai agora ao vivo a Manaus. Quem está lá é a Daniela Branches. Ela traz outras informações sobre essa guerra sangrenta. Daniela, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Agora há pouco nós presenciamos aqui cenas desesperadoras, cenas tristes para mulheres, para os irmãos, para os parentes que aguardavam por informações aqui na barreira que fica no ramal que dá acesso ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Um dos assessores da Secretaria de Administração Penitenciária usou um rádio de comunicação de um dos carros da polícia para anunciar os nomes dos presos mortos só aqui nesta área do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que tem outras unidades prisionais também. 35 nomes. Então eram mulheres ao chão, chorando, homens chorando pelos irmãos e alguns parentes também chorando de emoção porque os nomes não estavam naquela lista. Mas outras 5 pessoas foram mortas na unidade prisional do Puraquequara, que fica do outro lado da cidade, na zona rural de Manaus. Então, o que completa aí 40 mortos apenas hoje, além dos 15 que foram mortos neste domingo. A informação é que as investigações já começaram, mas ainda não há nenhuma informação oficial dos motivos ou do que levou realmente a essa matança, a esse outro massacre. As informações extraoficiais são de que houve uma briga entre membros ou entre os presos que faziam parte de um mesmo grupo dentro do presídio. E a gente também não recebeu informação de nenhum funcionário ou agente penitenciário que estivesse ferido, que a briga realmente foi entre os presos e que 90% morreram asfixiados. Eu volto com vocês. Obrigada, Daniela Branches. Qualquer nova informação você volta a falar com a gente. Então, ao todo, com as mortes de ontem, 55 mortes em Manaus. É impressionante. No intervalo de 2 anos e meio, até menos de 2 anos e meio. 56 e agora 55. A Justiça Federal em Juiz de Fora, Minas Gerais, concluiu que o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral